Então, pessoal, a gente vai começar agora a revisão, do segundo tema para a prova de amanhã, prova de quinta-feira, sobre hermenêutica jurídica. E essa revisão é construída baseada nas aulas do professor Paulo e também baseada, no livro O Positivismo Jurídico de Bobbio, principalmente a introdução e a parte 1. Então a gente vai fazer aqui uma recapitulação histórica, assim como o professor Paulo também fez durante as aulas, para distinguir o direito natural do direito positivo, distinguir o justnaturalismo do justpositivismo e também entender melhor como isso é importante para a hermenêutica e para o estudo do direito. Então, Bobbio nos traz aqui que o positivismo jurídico, o seu livro Positivismo Jurídico, tem como tema a pretensão de saber como, quando e por que o positivismo jurídico prevaleceu a partir das grandes codificações, a partir do Estado moderno, que antecede as grandes codificações, mas como ele chega com força, a partir desse impulso pela legislação e como é que ele toma o século XIX, o século XX e nos influencia até hoje dentro do século XXI. É um debate essencial para entender nossa realidade jurídica, ainda que depois dele, depois do positivismo, depois da Segunda Guerra, tenham surgido as discussões sobre justiça. Então, vamos prestar atenção um pouco hoje sobre esse tema de extrema relevância que pode cair amanhã na prova. Bem, primeiro a gente vai tratar sobre os critérios de distinção. Isso o Bobbio nos traz na introdução e ele faz mais ou menos como o professor Paulo fez, que é a recapitulação de vários pensadores. É percorrer a ideia de vários pensadores que pensaram o direito natural e pensaram o direito positivo. E para isso a gente tem que fazer uma ressalva. O positivismo jurídico não é a mesma coisa do positivismo em sentido filosófico. O positivismo filosófico é uma coisa, o positivismo jurídico é outra. Ainda que alguns positivistas jurídicos tenham sido positivistas filosóficos, não é a mesma coisa. Quando falamos de positivismo jurídico, em resumo, sinteticamente, nós entendemos que positivismo jurídico é aquela doutrina pela qual direito é sinônimo de direito positivo. Chega a ficar até como um pleonasmo falar em direito positivo. O direito positivo é o único direito entendido dentro do positivismo jurídico e por isso chamamos apenas de direito. Então, na ótica do positivismo jurídico, direito positivo é direito. Bem, os critérios de distinção que a gente vai apresentar são 6. O primeiro deles é espaço. Enquanto o direito positivo é local, é construído pelo ente político, pelo reino, pelo Estado, daquela determinada região, o direito natural é universal. Ele está em toda parte. Enquanto o direito natural, na questão do tempo, enquanto o direito natural é imutável, ainda que existam ressalvas dentro da filosofia, Aristóteles não concordava exatamente que o direito natural seria algo imutável, a gente tem que o direito positivo, por ser construído pelo Estado, por um reino, ele é temporal, mutável, a depender da época em que ele é construído, em que ele é posto. Direito positivo, direito posto. E por isso nós vamos para a fonte. De onde surge o direito positivo? Como eu falei anteriormente, é um direito posto. É um direito posto pela vontade do legislador, pelo Estado. É um direito que é colocado pelo ser humano, pela vontade humana. E o direito natural é colocado pela natureza. É colocado pela razão humana. É exprimido pela vontade de Deus a depender da época em que nós estudamos. E a fonte implica diretamente no modo pelo qual conhecemos. Uma vez que o direito positivo é colocado e é posto pela vontade do legislador, conhecemos o direito positivo a partir da expressão, da declaração dessa vontade, seja em formato da norma escrita, seja num discurso, seja dentro de um tribunal. O modo de conhecer do direito natural é um modo que a gente chama de a priori. A diferença, a priori, a posteriori. A posteriori, a ideia de depois. Depois da experiência, depois de ouvir a declaração. O conhecimento do direito positivo é a posteriori. O conhecimento do direito natural é a priori. A priori é algo que é inerente, antecede a experiência humana. Ele vem da nossa natureza racional, como diria Hugo Grossio. Então, o objeto também é influenciado tanto pela fonte quanto pelo modo de conhecermos a esse direito. Para o direito natural, a ação ou ela é boa ou ela é má. Ela é boa ou má, porque é um direito imutável, é um direito que prevalece em todo lugar. Já no direito positivo, que é local, que é mutável, a ação é indiferente.
ela fica a depender daquilo que é determinado pelo direito. Se ela for proibida, é uma ação proibida. Mas enquanto não for, é uma ação indiferente. E além disso, além do objeto, nós temos a ideia da valoração. Então nós temos que, no direito natural, a ação é boa, é justa. No direito positivo, a ação é útil. Então, diante dessa distinção, desses critérios de distinção, a gente vai para uma segunda etapa, que é uma ressalva. Lembrem que a diferenciação entre direito positivo e direito natural não se dá na qualificação, em questão de qualificação. Não quer dizer que um é direito e o outro não seja direito. A diferenciação de direito natural e direito positivo é uma diferenciação de plano. Um é um plano superior, um é um plano inferior, a depender da época. Na antiguidade, o direito local, o direito positivo, prevalecia sobre o direito comum, o direito natural, o direito universal, geral. Já na Idade Média, há uma valorização da ideia do direito natural. Lembrar que os justnaturalistas eles não anulam a existência do direito positivo. Os justnaturalistas entendem que, e a gente vai ver isso principalmente, eu estou falando de forma generalizada, mas a gente vai ver isso principalmente quando a gente for ver os contratualistas, os liberais do iluminismo, a gente for ver Rousseau, for ver Locke, quando a gente for ver também, antes de Rousseau e antes de Locke, Thomas Hobbes, o Estado como uma ideia de algo que estabiliza as relações jurídicas intersubjetivas entre as partes, que acontecia até mesmo no estado de natureza. Então, a ideia do pactus sunt servandas, do contrato que vincula as partes, para Hugo Grocio, é uma ideia que advém da natureza racional humana, logo seria um direito natural. Então, quando a gente tem essa noção, a gente pode ver que é uma diferenciação de plano, não a diferenciação daquilo que é direito ou aquilo que não é direito. Quando a gente, então, compreende isso, nós podemos passar para o contexto histórico. E nesse contexto histórico, a gente começa com alguns fatores fundamentais que contribuíram para essa prevalecência do positivismo jurídico. O primeiro deles é a dissolução da sociedade medieval. Lembrem que a sociedade medieval ela vem após a queda de Roma, e a queda do Império Romano, a fragmentação pelas invasões bárbaras, godos, visigodos, ostrogodos. Então essa invasão que fragmenta o Império Romano descentraliza o poder, descentraliza a política. A Idade Média é marcada pelo feudalismo, naturalmente uma descentralização política. Existe um vácuo político que a Igreja Católica também preenche, e esse vácuo político, essa descentralização vai se refletir na forma que se dá a produção jurídica. A produção jurídica é descentralizada. Então vamos lembrar aqui que essa produção descentralizada dentro de uma sociedade plural, ela acontece diante dos vários grupos sociais e de que cada grupo social produziu o seu direito, a sua forma de resolução das suas controvérsias. Isso vai ser dissolvido, nós teremos essa dissolução dessa descentralização quando nós temos o início do Estado moderno. No início do Estado moderno, a formação dos Estados nacionais acontece por volta do final do século XIV e no início do século XV. Nós temos as formações de Estados nacionais modernos, quando a gente fala do primeiro Estado nacional moderno que se formou, Portugal, a partir da Revolução de Avis, por volta de 1385, e isso vai fazer com que Portugal seja pioneiro nas grandes navegações. Então a gente tem no final do século XIV um Portugal que se forma como Estado moderno, centraliza o poder nas mãos dos reis. Lembre que o Estado moderno surge como um Estado absolutista. E esse Estado moderno, que centraliza o poder nas mãos dos reis, também centraliza o poder de produção jurídica. O Estado centraliza em si, o Estado então tem a pretensão do que a gente chama de monopolização da produção jurídica. Então essa descentralização, essa pluralidade é findada. O Estado agora que monopoliza. Claro que essa compreensão vai se mudar, vai ser modificada conforme as épocas passam. Então quando a gente tem os liberais do iluminismo, o papel do legislador e do Estado adquire outro caráter. Esse legislador ele passa a ser necessário a partir do sentido de alguém que seja representante do povo. O povo cria as suas leis. Então há também esse movimento, há essa variação. De que forma o Estado cria as leis?
Então nós vamos ter, tanto dentro de um absolutismo, com o início do Estado moderno, como também a gente vai ter dentro daqueles movimentos liberais do iluminismo, tentar modificar a ótica que temos em relação ao legislador e também, com isso, modificar a legitimidade que a gente encara quem produz as normas, quem produz o direito. Mas, além do legislador, é preciso reparar na mudança que o Estado moderno traz no papel do juiz. Enquanto o juiz anteriormente ele tinha um papel de alguém, antes do Estado moderno, claro, o que a gente Bob chama, né, de Estado primitivo. O juiz tinha uma liberdade. Ele poderia escolher para resolver um conflito, seja o princípio do direito natural, o costume daquela sociedade, as leis elaboradas pelos juristas. Então havia uma liberdade por parte do juiz. Já depois do Estado moderno, o juiz passa a ter de fazer suas decisões, realizar suas decisões, resolver conflitos a partir da lei. A partir daquela lei emitida pelo Estado. Essa modificação, conforme eu disse anteriormente, as mudanças de época, a inclusão do devido processo legal, da igualdade formal, tudo isso vai aos poucos garantindo certa segurança jurídica, previsibilidade nas decisões judiciais. Veja como é interessante isso, importante entender esse contexto histórico para a construção do nosso direito hoje. Além do papel do juiz, nós temos para o positivismo jurídico, para a futura codificação, nós vamos ter um precedente. O Código de Justiniano é o nosso precedente. Então, Justiniano, ali perto do fim do Império Romano, Justiniano vai compilar a produção jurídica de diversos intelectuais, diversas leis, e ele vai compilar isso no Código Justiniano. Então, o Império Romano fica um pouco esquecido, mas na virada do milênio, né, na virada depois do ano 1000, ele ressurge. Ele ressurge através do Código de Justiniano. Ressurge no sentido de sua influência, não de existência. Ele ressurge porque o Código de Justiniano vai ser interpretado como uma razão escrita. E esse precedente vai ser fundamental, porque a partir dele nós vamos ter então um conflito entre o Código de Justiniano, a razão escrita, que cria, né, que estabelece um direito escrito, posto, e os códigos criados pelos reinos que vão se declarando independente, inclusive daquele império sacro, né, romano-germânico, né, que vai ser criado também dentro da Idade Média. Então esse conflito vai fazer com que as codificações particulares absorvam. Eles absorvem a influência do direito romano através do Código Justiniano. Então é interessante a gente também reparar nesse precedente. Eu pontuei também aqui, e pulando um pouco, a gente tem, a partir dos movimentos liberais do iluminismo, Bob aponta isso em outro livro dele, A Era dos Direitos, o professor Paulo também apontou isso dentro da aula, e no positivismo jurídico ele não usa esse termo, mas é um termo interessante, que é a laicização do justnaturalismo. Ou seja, o justnaturalismo que na Idade Média tinha a sua razão fundamentada na vontade de Deus, nas leis mosaicas, né, por alguns intérpretes, por alguns estudiosos, ele é laicizado, ele é tornado laico, uma característica fundamental do movimento liberal. Então, esse movimento liberal, ele transforma o justnaturalismo num jusracionalismo. Então, Deus é retirado do centro e quem é colocado no centro é o ser humano. Então, essa colocação do ser humano no centro cria para nós um justnaturalismo racional, como Bob também chama no livro A Era dos Direitos, que alguns podem até ler, inclusive por recomendação da professora Maria Goretti, pelo menos eu li no meu primeiro período. Então, esse jusracionalismo ele vai influenciar diretamente também a positivação, a codificação. Nós temos nas codificações não só algo puramente positivista, mas o justnaturalismo ele tem uma certa influência na positivação, na codificação. A codificação é trazida por Bobbio, os códigos, lembrem-se, os juristas acreditavam estar pegando a razão, a ciência jurídica, e a partir dela, a partir dessa razão apreendida, dessa razão a priori, eles tentavam criar normas que elas se espalhavam, elas conseguiam prever todos os comportamentos, um código que fosse perfeito, certo? Então isso vai influenciar totalmente nessa
codificação do século XVIII e XIX. Esse jusracionalismo que, como o professor Paulo falou, ele é aprendido pela burguesia. A burguesia que fundamenta, né, o seu também direito de participar da política. Então, quando a gente tem aqui as grandes codificações do século XVIII e XIX, é bom fazer uma ressalva. Elas não apartam completamente no seu todo, todas as codificações, falando no geral, o justnaturalismo. Então, o Código Austríaco previa que, na ausência da lei, quando a lei não estava clara, o juiz poderia decidir por princípio do direito natural. Não é o que aconteceu no Código Francês de 1804. Então, como é que a gente vai ter essa movimentação e na hora da prova, por exemplo, como é que a gente vai colocar, como é que o justnaturalismo foi subjugado? Para entender isso, nós temos, então, vamos acabar agora a aula, né, finalizar nessa parte, a gente tem a chegada de duas escolas fundamentais. A escola histórica e a escola de exegese. Escola histórica, a escola de origem alemã, que surge no período napoleônico, que surge também, tem certa influência da dominação napoleônica, da influência napoleônica, e a escola de exegese, que surge no contexto francês, no contexto do Código Napoleônico, né, o Código Civil Napoleônico de 1804. Por que a escola histórica? A escola histórica não é positivista, mas Bobbio a coloca como precursora do positivismo. E por que isso é interessante ser colocado numa dissertação da prova? Por que isso é interessante ser colocado na revisão, para entender melhor o que aconteceu? A escola histórica ela é baseada no historicismo. O historicismo é uma corrente, uma doutrina antirracionalista. O que isso significa? Nós falamos aqui que os burgueses, os pensadores liberais, eles pegaram o justnaturalismo e laicizaram, transformaram em um justracionalismo. O racionalismo iluminista é aquele que vai influenciar a nossa modernidade. A modernidade como esse conjunto de ideias a partir do iluminismo. É a ideia do progresso, é a valorização do futuro, da ciência. Então essa ideia do iluminismo é uma ideia otimista que vai ser baseada também e vai basear coisas bárbaras. Porque o progresso também baseou coisas bárbaras. A ideia do evolucionismo. Então a ideia de Darwin como a origem das espécies, também será utilizada depois, né, dentro de um darwinismo social. Esse emprego de que as civilizações elas são como escadas e a gente sobe, né, para aquela civilização racional, e essa civilização racional seria a civilização, né, europeia. A Europa estava mais próxima da razão, da ciência. Os historicistas são contra isso. Eles acham que o progresso não é bem assim. Eles acham que a história não é tão racional quanto parece. A história é composta de uma irracionalidade, de uma aleatoriedade. As forças históricas elas são compostas de aleatoriedade. Não necessariamente a civilização futura vai ser melhor do que aqui estamos. E com isso os historicistas tinham um grande amor pelo passado. Os historicistas também não tinham a ideia do progresso, o otimismo iluminista. Eles tinham um pessimismo antropológico. Não necessariamente nós seríamos melhores no futuro. E por que isso é importante para o direito? A escola histórica vai enxergar o direito como algo que possa ser construído e aprendido pela história. A ideia da relativização. Cada sociedade tem o seu direito, suas características históricas. Isso o professor Paulo pontuou melhor do que eu. E eu sugiro, né, ver novamente as aulas, revisitar as anotações sobre isso. Mas o que eu venho pegar da escola histórica, nesse caminho do justpositivismo, para o justpositivismo, né, é Gustave Hugo, um alemão com sobrenome francês. Gustave Hugo escreve, eu até anotei o nome aqui do livro, o Tratado sobre o Direito Natural, certo? O Tratado sobre o Direito Natural como filosofia do direito positivo. Ou seja, o direito natural em Gustave Hugo, ele é colocado como algo inferior. Ele é colocado como algo inferior ao direito positivo. Ele perde a sua característica de um sistema autossuficiente. Não é mais um sistema jurídico, né? Ele não é mais um sistema autossuficiente que produz direito. O direito natural, para Gustave Hugo, aqui nesse livro, ele vai ser a filosofia do direito positivo. Ele estava escrevendo o que a gente chama hoje de teoria geral do direito. Essa filosofia do direito positivo não é a filosofia do direito positivo alemão, nem francês. É a filosofia do direito positivo no geral. Ou seja, o direito natural, para Gustave Hugo, vai ser reduzido à filosofia, ao modo de
conhecer racionalmente os conceitos do direito positivo. Compreendem? Então o historicismo vai ajudar de que forma? A escola histórica vai ajudar de que forma o positivismo? Ela vai ajudar porque ela vai fazer críticas pesadas ao direito natural. Ela vai fundamentar suas críticas. Então eles vão colocar o direito natural como uma filosofia do direito positivo. E pulando agora, a partir dessa também influência da escola histórica, a gente vai entender também a importância da escola da exegese para o impulso da legislação e a chegada do positivismo jurídico no ponto em que ele está hoje. Bem, a importância do Código Napoleônico da escola da exegese se dá pelo quê? O Código Napoleônico de 1804 não é o primeiro código, nós temos o Código Justiniano, mas é o primeiro código no sentido em que conhecemos hoje como código. Nós temos a compreensão de que o Código Napoleônico ele é um código sistemático de direito. Ele é um código sistemático, ele traz um sistema lógico. E a exegese vai se basear nisso. É a interpretação literal, gramatical desse código. A exegese e a construção do Código Napoleônico vai subjugar ainda mais o direito natural. Aquela cláusula que tinha, né, no Código Austríaco não vai ser trazido mais para o Código Napoleônico. A decisão é apenas dentro do direito positivo e havia a crença de que o direito positivo seria completo, o código seria completo, uma crença com certeza utópica. Bem, é nesse contexto, mesmo diante dos problemas de criatividade, né, da exegese, da capacidade criativa do juiz, é nesse contexto das codificações de um código sistemático que o positivismo jurídico surge. E ele surge a partir da onipresença do legislador, ele surge a partir da lei como fonte principal, da fonte prevalecente do direito, da ideia de um ordenamento racional da sociedade e da prevalecência da lei como fonte que implica uma modificação. Ou seja, só podemos modificar a sociedade através das leis de um Estado racional. Essa é a ideia geral do positivismo jurídico e nós vamos poder aprofundar em outro tema quando tratarmos de Hans Kelsen. Valeu!